Eu queria saber a sua opinião e suas propostas para as mulheres que hoje no Brasil representam a maior parte do eleitorado. De maneira objetiva, uma mulher se sente segura para andar na rua? Não. Assim como a maior parte dos homens não se sentem, mas isso afeta as mulheres de uma maneira diferente que os homens. Lei e ordem para permitir que a mulher tenha o direito de ir e vir. Uma mulher se sente segura dentro de casa com cumprimento de penas ou com políticas velozes para impedir que um marido violento agrida elas? Não, ela não se sente segura. A gente vê, mesmo com a instituição das delegacias da mulher, um direito muito lento nisso. Uma outra coisa, as mulheres se sentem, nesse caso não é nem segura, contempladas por uma política educacional que trata as escolas como depósito de criança enquanto ela trabalha? Não. Muitas dessas mulheres se ressentem dos maridos que não pagam suas pensões. A forma como a justiça busca esse pagador de pensão vem sendo eficiente? Não. Quando eu falo especialmente das mulheres mais humildes, isso aqui é o que de fato aflige a vida delas. As mulheres estão no mercado de trabalho, as mulheres, elas têm suas crianças, elas têm seus desafios, têm suas vidas profissionais, e a gente tem que permitir que elas executem, vamos dizer, seu exercício de cidadania da maneira mais simples e ampla possível. Hoje, o básico não é garantido para elas. A questão para mim vou falar isso sempre em termos mais abertos, isso não é garantido para quase ninguém no Brasil. Eu podia fazer uma clivagem, sabe, o negro, ele tem seus direitos garantidos, qual é a sua política pro negro? No fundo, é a mesma para as mulheres. Esse projeto de lei que combate a misoginia foi aprovado no Senado, já está na Câmara. O senhor defende? O senhor aprova? Populismo puro e simples. O senhor é contra? Populismo puro e simples. Não é necessário ter uma medida legal para proteger, impedir que mulheres sejam vilipendiadas em redes, por exemplo? Se alguém cometer uma calúnia, uma injúria, uma difamação, hoje a legislação ela contempla as formas das pessoas se defenderem. Agora, você cria espaços cinzentos para arbitrariedades, para discussões, por vezes, bizantinas. Eu vi uma discussão, nem sei se foi aqui no UOL, sobre, olha, uma mulher sendo interrompida no ambiente de trabalho é qualificado como misoginia. Entendi, e aí isso vai ser equiparado à injúria racial? Pô, quer dizer, se eu interromper uma mulher numa reunião, eu vou estar cometendo algo similar a uma injúria racial? É óbvio que isso não é razoável. É óbvio que essas discussões são irrazoáveis, elas estão andando com agendas identitárias. E nesse sentido, eu acho que isso não é bom para as mulheres, para os homens, para a gente que quer constituir família, não é bom para ninguém. Os critérios têm que ser objetivos nesse sentido. E quando a gente vai abrindo o escopo, isso aqui é uma misoginia, eu tenho que descobrir, isso aqui agora é misoginia, se eu interromper uma mulher na discussão, é misoginia ou não? Se eu interromper a Carla numa fala, eu vou ser preso ou não? Que isso? Então, assim, a diferença do remédio pro veneno é a dose. E a dose, em certas políticas identitárias, está passando muito do aceitável. E me assusta a direita bolsonarista que acha que tudo é uma armadilha eleitoral e quer, não, vou votar a favor. Não quer nem trazer discussão. E isso, desculpa pessoal, isso aqui não tem nada a ver com isso. Eu acho o movimento Red Pill tosco, ridículo, eu não tenho nada a ver com isso aí. Agora, eu tenho familiares, eu tenho irmãs, e assim, não é uma discussão com interrupções ou uma pretensa misoginia que traz medo para essas pessoas. É andar na rua e ser assaltada. Essa é a grande preocupação da maior parte das mulheres. Carla? Não, claro, e as mulheres também são mortas pelos seus companheiros, há um feminicídio e nessa onda Red Pill há aí um crescimento de diminuir o papel da mulher, né? Então, por exemplo, eu queria saber a opinião do senhor em relação ao caso do influencer, que é o policial rodoviário federal, que chama Café com Meu Pai, acho que o senhor deve conhecer a história, ele foi indiciado agora por falas misóginas. Então, eu queria saber se o senhor acha que é certo o indiciamento. E aí, só para concluir a minha pergunta, a pergunta do Zanini em relação ao PL da misoginia, o senhor não acha que se colocasse nesse PL justamente esses critérios do que é o que não é, não poderia ser uma solução? Veja, eu não vou ficar na posição de advogado do influencer Café com Meu Pai. Até fui ver o caso dele ali, ele é um bolsonarista, eu acho, ele nem gosta da gente. Então, eu nem sei, eu sei que o conteúdo dele é voltado pra mulher e o público dele é público feminino. E aí é uma questão dele com o público dele. Eu acho que nenhuma mulher foi obrigada a ver o conteúdo dele. E não acho que, a não ser que ele tenha realmente cometido um grande crime, eu não acho que ele deva ser alvo de perseguição. Eu realmente não sei. Existe algum conteúdo absolutamente misógino ali? O que eu sei dele, até pelas estatísticas das redes sociais dele, é que mais da metade do público dele é composto de mulheres. A não sei que essas mulheres sejam masoquistas. Mas é que, infelizmente… Mas a gente vai dizer pra elas o que elas podem ver ou não. Ah, entendi. Aí elas não têm capacidade de julgamento. É que são todas mulheres maiores de idade, de classe média, aceitando seguir um influenciador. Eu não quero me colocar aqui como um defensor do Café com Seu Pai, porque eu nem sei direito qual é o conteúdo dele. Acho que é um conteúdo de relacionamento. Agora, é esse nível de tutela que a gente quer ter? Essas moças, todas maiores de idade, responsáveis, elas podem votar. Só que elas não podem ver um conteúdo sobre relacionamento.
Entendi. Pô, a gente realmente acha que essas pessoas são umas idiotas. Eu vou ter que fazer um intervalo rapidinho pro pessoal de televisão e a gente continua aqui no YouTube com a entrevista e a televisão volta daqui a pouquinho. Carla, você ia falar, mas você ia emendar? Não, eu só queria completar, Renan. É que eu acho assim, claro, são mulheres adultas, mas é que a gente tem um machismo estrutural enraizado e nós temos mulheres machistas, é evidente. É uma questão cultural mesmo. O senhor acha que isso também não tem que ser atacado? Então vamos criar filhos machistas que vão continuar agredindo mulheres e mulheres que vão continuar agredindo a ser subservientes aos maridos? O senhor acha que a gente não tem que eu não entendi tentar o ponto, evoluir como sociedade? Eu não entendi o ponto, assim… Então, que as moças que seguem esse cara, eu não sei o conteúdo dele. É um conteúdo sobre relacionamento. É um básico que eu sei. Não vou ficar assumindo o papel de advogado e influenciador. Agora, me parece que um cara que tem centenas de milhares de seguidores, ou, né, o que você está me escrevendo é um monte de mulher masoquista, ou nós estamos adotando um critério muito subjetivo do tipo, há um machismo estrutural, e aí essas mulheres não podem acompanhar o conteúdo dele. É um conteúdo que a elas, veja só, é proibido, porque senão elas podem reproduzir um machismo. Eu acho isso profundamente autoritário, acho isso profundamente vago e profundamente perigoso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta mais sobre a relação da sua campanha e da sua candidatura com esse público feminino. Claramente, o seu público prioritário nesse momento, o senhor já falou isso em algumas entrevistas, são jovens, ali, né, de 20 a 30, até 30 anos talvez, e majoritariamente homens. Essa certa dificuldade com o público feminino que o MBL tradicionalmente teve, que talvez o senhor tenha também na sua pré-candidatura, o senhor acha que tem alguma relação com alguns episódios aí pelos quais o senhor foi acusado no passado? Acho que o mais notório deles, embora não seja o senhor diretamente a pessoa que falou aquelas frases famosas, foi o Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei, né, naquela célebre viagem à Ucrânia, frases que eu acho que não preciso nem repetir aqui, mas o fato é que o senhor estava na viagem também, o senhor estava do lado dele, não sei se o senhor ouviu ele falando essas frases, mas enfim, o senhor acha que tem alguma resistência, esse passado de algumas críticas a comportamentos com mulheres pode, de alguma maneira, influenciar nessa dificuldade que o senhor pode ter na campanha, e se o senhor aceita e admite que cometeu alguns exageros e alguns erros com esse público no passado? Não é. É que o fenômeno da direita em rede social, ele é bem especial. Todo fenômeno de vanguarda à direita, ele tende a ser mais jovem e mais masculino. Foi assim com o Bolsonaro, foi assim com o Trump, foi assim com o Milei. Para dar 3 exemplos aqui. Todo fenômeno de esquerda, de vanguarda, jovem, ele costuma ser mais feminino, mais gay, com mais minorias. Isso na política contemporânea. O que acontece? Quando o MBL ele estava mais inserido, inclusive, no conjunto geral da direita, bolsonarista, até, por exemplo, 2019, nosso público feminino e masculino era completamente equilibrado. Nós tínhamos uma participação de mulheres mais velhas bem maior. Mulheres mais novas nem tanto, porque elas estavam mais à esquerda. Isso no mundo todo, tem inúmeros estudos sobre isso. Quando nós rompemos com o universo do bolsonarismo, ali em 2019, aí nós ficamos apenas com o público mais jovem, que é um público de vanguarda, que vai ser mais masculino. Só rapidinho, nós voltamos com a televisão já, tá? A gente tava, o pré-candidato está falando sobre eventuais dificuldades que a candidatura dele tem com o público feminino. Desculpa, interrompi o senhor. Pode concluir, por favor. E isso é uma condição de um processo de crescimento. Quem começa como vanguarda na direita, em geral no mundo, é isso. E você não tem vários Artures Duval fazendo áudios nesses lugares. O caso do Milei é um caso específico, o caso do Bolsonaro específico, o caso do Trump específico, e é o nosso caso também. O que está acontecendo agora é a famosa regressão à média, no caso das mulheres. O número de seguidores nossos feminino vem aumentando bastante e o nosso apelo junto a esse universo começa a subir. Várias lideranças nossas têm um público feminino igual ou maior do que o masculino. Isso é parte de um determinado processo. Mesma coisa eu posso falar, por exemplo, o processo que o Mandami passou em Nova York. Ele quase não tinha um eleitor masculino. Ele passou por um processo também de conquista ao longo do tempo. Isso é parte do jogo, isso é parte de um processo de novidade política. Eu volto a colocar, a gente vai pegar um público intelectualmente muito curioso, a gente vai pegar um público muito aberto a novas tendências, novas linguagens na internet. Mas só para fechar esse tema feminino, digamos assim, o fato do Arthur Duval continuar no MBL, no Missão, ser uma pessoa importante, da sua confiança, participar da sua campanha, pode de alguma maneira prejudicar o senhor junto ao eleitorado feminino, o senhor acha? Não sei, mas eu não vou abandonar um amigo se isso me prejudicar eleitoralmente, porque eu acho que ele é uma pessoa muito valorosa, ele errou, ele já se desculpou pelo erro dele, e ele foi caçado não por conta disso. Ele teria cargo no seu governo, por exemplo?
Não sei se ele teria saco para ser o ministro. Não acho que não é muita pegada dele, não. O Arthur, ele tá agora num processo de construção de lideranças. Ele tá rodando o Brasil, ajudando a formar novos líderes. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com os amigos. Nos vemos no próximo vídeo.